E aí, pessoal, graça e paz. Alô, boa noite, Davi, pessoal, boa noite. Deixa eu ver a turma que está entrando aqui, o Alexandre, Betânia, reconectando. Vamos lá, gente. A Sinara já entrou, daqui a pouco eu vou chamar ela para conversa, a nossa psicóloga aí da noite. A turma está entrando aí, muito bem. E, ok, Maria Luísa, graça e paz. Boa noite, Davi. Isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos vendo aí, Gabriela está entrando também, Deus abençoe, Andréia também. Daqui a pouco assinaram aí, pessoal. Gabi, boa noite a todos, boa noite, Gabi. Tá, muito bem, Vânia também entrando, Alexandre. Pessoal, tá subindo aí, sobe aí. Deus abençoe, minha filha. Boa noite, Vânia. Deus abençoe. Deus use poderosamente a Sinara. Luciana está entrando, Maria Rita, Jane, o pessoal está entrando, que bom. Legal. Bom, deixa eu ver, Deus te abençoe. Betânia, fica na paz, minha filha. Paz sempre para todos. Vamos lá, pessoal, eu tenho ainda mais alguns minutinhos. Lembrando aí, pessoal, amanhã, hoje, Sinara, amanhã nós vamos ter o pastor Maiton, já está confirmado, quinta-feira, Mônica, e na sexta-feira eu vou trazer um coaching, isso mesmo, alguém na área de coaching para dar uma palavra para a gente. O Rodolfo está entrando aí, ok, Regiane está sendo Nova Iguaçu, boa noite, gente, Deus te abençoe. Então, vamos lá. Então, hoje, nós vamos colocar aqui, qual é o tema de hoje? Então, o tema de hoje, vou botar aqui, pessoal, tema... Pessoal, já ir preparando aí, tá bom? Tema: relações interpessoais. Relações interpessoais. Muito bem, agora eu vou clicar aqui para fixar o comentário. Ótimo, tá aí, pessoal. Daqui a pouco a Sinara está entrando, né? O pessoal está aqui fazendo, acenando aí, Deus abençoe. Olha, de São Paulo, legal. Tem alguém de outro estado, já estou vendo que São Paulo. Pastor Ana Carla, boa noite. Pastora, Deus abençoe. E nós vamos caminhando aí, vamos lá. Irlana, Deus abençoe, Irlana. O Alex entrando, acredito que seja o esposo da Sinara, Alex César. Pessoal, mais 3 minutinhos aí que eu já vou colocar, né? Nós estamos aí nesse processo, então, lembrando também que o apóstolo Luiz Eduardo vai estar montando uma turma aí de módulos, 3 módulos na área do aconselhamento mesmo ministerial, usando aí alguns conceitos da psicanálise. Acho legal a turma procurar conhecer um pouco mais. Ele onde deixou o telefone dele, procura ele no Instagram lá e você vai ter mais informações, ou no Facebook, né? E vai ter mais informações sobre esse trabalho que ele quer desenvolver, vai desenvolver. Acho que vai ser, penso eu, que vai ser uma bênção para a turma. Então, 3 módulos na área do aconselhamento ministerial e principalmente, né, com um certificado, com tudo assim, top, do top. Então, vai ser legal. Bom, boa noite, apóstolo. Boa noite, Caio. Uma bênção. Já entrou em contato. A Gabriela já colocou aqui, já entrou em contato. Legal, que bom. Isso aí, pessoal, estou só passando para dizer isso, que nós vamos ter com o apóstolo Luiz, né, um curso na área de aconselhamento pastoral com uma ênfase em psicanálise, né? Então ele, psicanalista, ele vai dar essa trabalhada com a gente. Muito bem. Vamos lá, a turma está entrando aí, eu quero agradecer o carinho. Daqui a pouco nós vamos ter mais uma psicóloga, né, falando conosco hoje, ministrando para a gente relações interpessoais. Então, dá uma boa noite aí para todo mundo que está entrando, aí perguntando o que se está essa live, né? A pessoa entra e não sabe, então vamos lá, só para
Essa live nós estamos começando começamos desde semana passada, live trabalhando na formação de conselheiros, ou seja, prestar ajuda a amigos, parentes, pessoas que estão vivendo fragilidades emocionais, né? Pessoas que estão vivendo fragilidades emocionais. Então, eu já tive hoje um encontro no Team Link com os líderes de célula, um encontro muito bom, né? Nós falamos de distanciados, mas não desconectados, e falamos hoje da conexão de propósito. Bom, Alessandra, boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Valéria, Deus abençoe. E hoje a gente vai tratar sobre relações interpessoais, né? Então, e com certeza é um tema atualíssimo, né? Amanhã o pastor Maiton vai tratar sobre a autoimagem, né? Perdão, autoestima, autoimagem, né? E na quinta-feira a Mônica vai tratar de depressão. Então, quero deixar a Gil também já está assistindo. Deus abençoe, Gil. Obrigado. Sua vida. Então, só lembrando, pessoal, já vai começar, né? Agora eu vou chamar a Sinara, vou apresentar e ela então vai nos conduzir, né? Vou mandar o convite para ela. Já enviei o convite, Sinara está entrando aí, vamos lá. Ela está aguardando, estou aguardando a Sinara. Muito bem. Alô, boa. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Legal, ótimo. Então, querido, eu só queria orar e da agora em diante a palavra está com você. Vamos só orar? Vamos? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Agradecer porque eu sei que a tua filha mais uma vez vai ser usada pelo Senhor. E, Pai, que ela nos ajude na formação de conselheiros. Eu te peço isso, eu oro com ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A palavra está com... O senhor consegue me ouvir bem, né? O áudio está legal? Então tá bom. Vou até botar meu fone de ouvido. Pode falar. Bem, dizer que eu me sinto honrada, né, por estar aqui. E a gente vai passar um tempinho aí para a gente estar conversando um pouquinho sobre Quando a gente fala um pouco de psicologia, normalmente a gente sempre fala muito sobre construção. Todo psicólogo, quando ele vai falar alguma coisa, ele vai construir alguns conceitos, algumas ideias, para vocês caminharem e construírem alguns pensamentos, tá bom? Então, sempre quando a gente vai falar a respeito de psicologia, cada um tem uma identidade, uma maneira de conhecer a psicologia e fazer a sua abordagem. Por isso que quando vocês sempre conversam com psicólogos, os psicólogos perguntam assim, qual é a sua abordagem? Uns são psicanalistas, outros tratam com Gestalt. Na minha linha é terapia cognitiva comportamental, também focada nas emoções. Tá o áudio melhor? Melhor, também acho. Melhor. Ela é mais... Isso. Então, e aí, quando que a gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha nesse entendimento de que a gente vai caminhar para que vocês conheçam um pouquinho o conceito e conheçam um pouquinho daquilo que a gente tenta transmitir, tá bom? Por isso que, às vezes, o psicólogo, às vezes, na hora que a gente vai fazer uma construção, parece que não tem nada a ver com aquilo que você vai ver lá no final, mas tem a ver, tá ok? Vamos caminhar um pouquinho por algumas orientações e um pouquinho mais na frente a gente vai fazer o somatório disso tudo e vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá bom? Então, toda vez que a gente fala assim, patologia, isso é uma síndrome, patológico, é quando fosse doenças. Isso é uma demanda, é busca, quando a pessoa traz o problema e algumas outras linguagens. Porque, às vezes, a gente acaba fazendo uma linguagem tão psicologuês, tão acadêmica, que, às vezes, no dia a dia, às vezes, a gente não entende outras pessoas, né? Isso é uma linguagem muito nossa. Mas aí, se eu falar alguma palavra que alguém não entenda, alguma coisa, vocês coloquem aí, tá bom? Então, a gente vai trabalhar pensamento, ok? Palavra e ação. Então, para a gente construir um pouco o que nosso pensamento.
Quando a gente começa a trabalhar em pensamento, é lógico que você jamais vai esquecer, óbvio, que o pensamento parte daqui, das nossas conexões, né? Daquilo que Deus nos formou. E lembrando o quê? Que está em foco hoje nós vamos sim tratar na psicologia, mas temos a liberdade pela fé em Cristo de trazer a nossa fé baseado na palavra de Deus para princípios de vida, ok? Baseado no aconselhamento pastoral. Tá joia? Então vamos lá. Então, quando Deus nos construiu, nos deu um sistema maravilhoso cerebral, perfeito, fantástico, maravilhoso, que trabalha de uma maneira assim tão fantástica que hoje você pode ter números e dos melhores cientistas e mesmo assim eles não vão ser capazes de trazer uma plenitude daquilo que o nosso cérebro, as nossas conexões é capaz de colocar e elaborar. Então, a partir do momento que a gente ainda hoje, mesmo que pouco, sabemos algumas coisas, ainda além de tudo aquilo que Deus nos deu. E eu só vou pincelar de uma maneira muito rápida e muito simples para a gente entender um pouquinho como o amor de Deus é capaz de fazer e nos proporcionar qualidades, atributos, habilidades de enfrentar certos momentos e certas situações na nossa vida, na nossa relação conosco, com Deus e com o próximo. Isso não é cura interior, tá bom? Então vamos lá. A nossa capacidade de relacionar conosco mesmo, nos nossos pensamentos, no nosso campo emocional, a capacidade que a gente tem de relacionarmos com o outro, com as outras pessoas, e a capacidade que nós temos e necessidade de nos relacionarmos com Deus. Quando nós falamos em pensamento, ele é formado da linguagem. Então, o que nós conversamos, o que nós fazemos, forma-se os pensamentos. E aqui no nosso cérebro tem um sistema fantástico, chamado sistema límbico. Por que eu vou trazer esse sistema límbico para a gente pincelar um pouquinho e conhecer um pouquinho ele? O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. Quando a gente fala de sistema límbico, a gente vai estar falando de tudo, e eu vou anotar aqui, vou ter um pouquinho aqui para a gente ir junto caminhando. Ele é responsável basicamente por controlar as emoções e as funções de aprendizado e de memória. Então, toda vez que a gente falar de emoções, memória, aprendizado, a gente vai estar falando dentro do nosso cérebro do sistema límbico, ok? Ele é responsável, e aí dentro do sistema límbico, ele é dividido em setores, vamos dizer assim, vamos chamar de setores. E esses setores são responsáveis por algumas funções do nosso organismo, entre elas o sono, libido, apetite, temperatura. Eu não vou falar o nome de todos, ok? Eu vou falar algumas funções que são responsáveis pelo sistema límbico. Então, vamos lá. Sono, libido, apetite, temperatura corporal, regulação da alimentação, glutinação, desejo por alimentos, responsável também pelos 4 sentidos nossos, né, primários, os 4 sentidos. Responsável também pela por tudo aquilo que você sensopercepção, o que você sente, o que você percebe, e aí você vê dor, quente, frio, pressão, ambiente. Também é responsável pelo estímulo que pode causar alucinação, alteração da emoção. Também é responsável pelo perigo, medo, ansiedade. E aí, lembra algum momento isso aí? Sistema límbico responsável? Hipotálamo responsável pela memória, identidade e principalmente encarregado pela memória emocional. E o principal encarregado, né? E algo muito fantástico chamado córtex pré-frontal. Por que, gente, eu estou trazendo isso? Porque quando nós conhecemos um pouquinho, nem que seja de maneira muito simples, a constituição
da plenitude, né, mesmo que limitada ainda a ser científica, do que Deus nos deu e constituiu em nós a capacidade de entender como nós funcionamos. Aí você começa a entender o amor e a perfeição daquele que te criou. E aí vamos lá. O córtex pré-frontal, ele é responsável por racionalizar, por excelência do nosso cérebro, silenciar ou parar impulsos emocionais. Então, o que o córtex pré-frontal faz? Ele é racional. Vamos dizer que naquele momento, naquele partezinha, ele tem a capacidade de fazer com que haja um momento racional dentro das suas emoções. É possível? Bem, as emoções, elas não podem ser controladas. Nós sabemos disso. Porém, a resposta emocional que eu vou ter, ela pode ser identificada. Ela pode ser por milésimo de segundo, você identifica e você vai racionalizar a resposta dessa emoção. Claro que tem emoções que são emoções que a gente começa a trabalhar de uma maneira muito rápida, como o medo, como a exposição sobre algum momento, e aí você tem que fazer o quê? Se salvar, tem resposta muito rápida, emocional, que serve para te proteger, serve para tomar da iniciativa, serve para você fazer algumas coisas. Só que existem muitos momentos onde os nossos pensamentos são construídos de maneira muito rápidas, as emoções são feitas de maneira muito rápidas, e aí você tem respostas que às vezes são rápidas e às vezes não tão rápidas. Essas respostas, quando elas são muito rápidas, nós tomamos decisões que não pensamos. Mas existem emoções que nós podemos identificar e na hora que nós identificamos, nós podemos construir e nomeá-las. Fazer com que essas emoções sejam realmente como se fosse um papel em branco. Eu escrevo e eu coloco e identifico que emoção eu estou sentindo e qual sentimento ele vai acompanhar. A emoção, ela vem rápida. Porém, a resposta emocional é o quê? Os sentimentos. Às vezes eu tenho raiva e posso não controlar. Ireis, mas não pecar. Você pode irar? Pode. Mas naquele momento que você vem a ira, ela é pautada no racional, há um motivo. Então você para aquele milionésimo de segundo, você para aquele momento e essa capacidade Deus nos deu. É fácil adquirir? Não. Mas é uma habilidade que pode ser treinada. Não é fácil, mas vamos ver como é que a palavra de Deus mais à frente e tudo mais a gente vai construir e vai entender um pouquinho como isso é possível. Então, falamos um pouquinho sobre a emoção, atitude. Reações emocionais são influenciadas pelo modo como interpretamos certas situações. Lógico, se nós interpretamos alguma situação como ameaçadora, claro que eu vou ter medo. Se eu interpreto alguma situação como algo que me traz alegria, isso começa a me trazer felicidade, alegria. Então, realmente, reações emocionais são influenciadas pelo modo como eu interpreto aquela situação. A emoção é um sentido, né? Eu sinto, porém, quando eu começo a descrever, eu começo a descrever o meu sentimento. Tá ok? Vamos até aí? Entendemos um pouquinho? E lá no nosso cérebro, só para a gente pincelar e lembrar, porque isso vai ser muito usado mais para frente, e traz-nos um entendimento muito legal para que a gente conheça. Para que às vezes, quando a gente tiver algum momento, a gente saber lidar e falar assim, uau, isso acontece dentro de mim? Sim. Isso é biológico? Sim. Ah, mas então não quer dizer que nem tudo é capeta? Não é. Existem momentos que são biológicos, existem momentos que são eu comigo mesmo, e existem momentos que realmente é um problema de doença, é biológico, é emocional, e também, claro, a gente tem que ter o discernimento espiritual de entender também o que é espiritual, amém? Então vamos lá. E lá no nosso cérebro nós trabalhamos com várias sinapses, vários momentos onde tem os choques, onde tem os momentos que passam mensagens
e lá chamado neurotransmissores. E por que eu vou trazer isso? Para que a gente sempre identifique, comece a entender que a palavra que nós temos sempre é discernimento e entender que quando alguém ela tem uma dificuldade nos seus neurotransmissores e deixa de fazer essas ligações, pode acontecer da pessoa ficar biologicamente doente, ok? Por isso é que você vê uma série de problemas que as pessoas enfrentam, e aí você começa a olhar e dizer assim, mas aquela pessoa ela é totalmente almática, ela só passa aquilo ali porque ela é desse jeito, e não conhecemos e não identificamos. Então, 3 principais neurotransmissores que às vezes fazem essas sinapses de maneira descontrolada, deixando de fazer, então são noradrenalina, serotonina e dopamina. Quando isso não é feito, essa necessidade do cérebro de fazer não acontece, aí sim, pode causar vários problemas. Por quê? Noradrenalina ela vai ser responsável pela atenção, concentração e humor. Não tem o equilíbrio, tem problema realmente biológico. Serotonina, relaxamento, controle de impulsos, alívio de ansiedade e humor. Te identifica com alguma coisa? Dopamina, prazer e motivação. Então, a partir do momento que identifica algum comportamento, se aproxime disso, eu posso dar um start e entender. Uau, pode ser biológico? Pode. Pode ser espiritual? Pode. Pode ser emocional? Pode. Então, o discernimento me ajuda a apurar de uma maneira sábia que momento e que necessidade eu estou vivenciando. O meu olhar começa a ser um olhar mais... um olhar apurado e um olhar mais empático, no sentido de você discernir, você identificar que algumas coisas no outro também passa pelo aquilo que eu tenho a capacidade de identificar e conhecer. Tá ok? Fomos até aí? Vamos lá. Então, nós falamos um pouquinho sobre pensamento. Vamos continuar falando um pouquinho sobre pensamento. Quando nós falamos de relação interpessoal, nós vamos falar da relação inter, eu com o outro, intra, eu comigo mesmo. Ok? Então, inter é nós socialmente nos relacionamos com outras pessoas, e aí essas outras pessoas podem ser sociais, momentos sociais que nós temos, momentos de trabalho, momento em casa, família e tudo mais. E o intra, quando você começa a fazer esse conhecer dentro de você mesmo. É se conhecer-se a si mesmo. Então, nós chamamos de intrapessoal. Temos um conceito chamado janela de Johari. Nosso apóstolo conhece, os psicólogos, muita gente conhece janela de Johari. E esse conceito ele foi criado realmente na visão de grupos, para trabalho em grupo, trabalho em empresas, trabalho em pessoas, né? Para que as pessoas elas tivessem o que nós chamamos de feedback. O que vai ser o feedback? A resposta de determinadas atitudes, resposta de algum momento. Então, quando nós falamos sobre o conceito de janela de Johari, eu vou só molhar aqui, um pouquinho aqui a garganta. Fica à vontade. Pessoa que fala muito tem que beber água. Quando nós falamos sobre o conceito de janela de Johari, a janela de Johari ela me dá 3 pontos de visão. Então, a janela de Johari ela vai falar sobre a área aberta, a área secreta, a área cega e a área desconhecida, ok? Então, a área aberta é o eu que eu sou, e todo mundo conhece, e essa área que todo mundo sabe, todo mundo conhece. É o que você é em todo momento lá. Você deixa transparecer seu eu. A área secreta é aquele momento onde a pessoa te conhece, mas tem coisas em você que você não deixa transparecer. Algum momento, alguma situação, ou alguma coisa que você vê que aquilo pode ser em você algo que você
quer esconder porque é algo frágil em você, então ali você não deixa todo mundo conhecer. Você sempre procura mostrar que você é aquela pessoa que fala muito, que é muito legal, mas na verdade você é tímido e você é calado, mas para transparecer que você é a pessoa ativa e fala muito, você esconde. Tem a área cega, onde você mesmo não identifica os seus defeitos, você mesmo não consegue identificar em você coisas que talvez te atrapalhem no seu relacionamento com outras pessoas, você não identifica, você não vê. Mas o outro e as pessoas que estão com você identificam isso em você. E a quarta e última, que é chamada área desconhecida, que a gente vai falar do inconsciente, ou seja, tá lá, nem você e nem ninguém conhece. Até determinado momento pode acontecer uma determinada situação onde aquela pessoa tem atitudes de maneira tão diferente que nunca teve, ou se portou de uma maneira tão diferente, e aí ela tem um feedback de outra pessoa, ou ela tem a resposta de outra pessoa, e aí ela começa a dar um start e ela identifica aquilo comportamental que ela nunca identificou. Então, nós temos realmente a área aberta, secreta, cega e desconhecida. E esse conceito ele foi feito realmente para a gente conseguir entender e buscar uma autoexposição de algumas pessoas e buscar também o feedback daquilo, como a pessoa ela consegue identificar isso, como ela pode trabalhar. Por quê? Quando nós trabalhamos na relação interpessoal, a gente vê muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se comunicar. E aí, na nossa sociedade, a gente começa a pensar assim, uau, quem é tímido é um pouco mais introvertido, tem como se fosse um defeito. Aí quem fala muito é extrovertido, ah não, aquele ali é legal, é simpático. E aí a gente tem que começar a entender e desmistificar que nem sempre quem é mais calado quer dizer que não se relaciona bem. Ou quem fala muito se relaciona melhor. Ou quem é uma pessoa que às vezes tem um temperamento, tem um comportamento, tem um jeito, a construção, mais calado, mais quieto. Mas é uma pessoa que dentro dali dos seus relacionamentos interpessoais, família, pessoas, trabalho, conseguem identificar e conseguem fazer essa comunicação de maneira perfeita. O que não pode é uma pessoa ser muito falante ao ponto de não poder, não saber como se comunicar, ou esse falar demais leva ela a limitar aquilo que ela poderia, no emprego melhor exercer, no trabalho melhor exercer, em algo que ela poderia fazer. Então, aí a gente vai procurar sempre o equilíbrio. E também pessoas, às vezes, quando tem um nível de timidez muito calado, isso pode prejudicar ela, às vezes, no trabalho, em casa, em algum momento que ela queira da vida. Aí sim, quando essas limitações quando esses extremos são limitantes para você exercer ou fazer ou qualquer outra atividade, aí sim a gente vai começar a pontuar. Ok? Mas a gente nunca pode falar assim, quem é muito calado, quem é muito tímido, não consegue exercer, ou quem é muito tímido. Não. A gente sempre tem que ter esse olhar ampliado, lembra? Nós somos treinados para ser conselheiros. Então, eu nunca estipular e dizer, quem é muito calado não se comunica, ou quem fala muito se comunica. Não é assim. Vamos lá um pouquinho mais para frente, né? Então, a visão de intra, como processo, ela pode ocorrer dificuldade nas relações intrapessoal, e aí a gente... Deixa eu dar uma lidinha aqui, peraí. Tá. Botei aqui, pontuei. Quando nós começamos a identificar a falta, o excesso ou aquilo que nos causa problema, quando as relações elas sejam de ambiente familiar, de ambiente de trabalho ou de qualquer outro lugar, quando isso traz-nos problemas e nos dificulta esse relacionamento de maneira plena. Quando a gente começa a identificar que dentro de nós, no nosso ambiente, alguma coisa está acontecendo, que essa falha, está começando a acontecer falha e discussão, a gente começa a identificar coisas que pode ser prejudicial à nossa saúde.
Como assim? Ambientes onde as relações interpessoais ou intrapessoal, ela não é transformada de uma maneira boa e saudável, pode adoecer. Adoecer na autoimagem que a pessoa tem, adoecer nos relacionamentos dentro de casa, e aí você começa a identificar que às vezes dentro da sua casa, você começa, talvez, a mãe que identifica que o filho chegou na adolescência, na infância falava muito, era muito brincalhão, chegou na adolescência, começou a soltar pipa, mas daqui a pouco o adolescente não sai, não quer sair, quer ficar dentro de casa, quer ficar calado. Aí você começa a falar, mas é bom, ele não está me dando trabalho. Tá bom, ele não está te dando trabalho, mas ele também está fazendo o quê? Se relacionando com você, com seu esposo, se relacionando dentro de casa. Ou quando vários casais começam dentro de casa, a ter vários atritos e vários problemas mal resolvidos, que não se resolvem, que não se comunicam. Porque o pessoal acha, às vezes, que conversar dentro de casa é ter diálogo. Ou conversar dentro de casa, a gente conversa. Tá, conversa sobre o quê? Sobre a água, sobre a luz, conversa sobre uma coisa, é diferente. Conversar sobre si com outros, sobre aquilo que você sente, pensa, não gosta, gosta. E aí a gente vai falar a maneira boa de se conversar, não talvez taxar como somente absoluta e correta, mas uma das maneiras boas de se conversar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ali a gente começa a identificar que se há atrito, se há falha nessas relações, elas podem, gente, eu estou falando que podem, ok? A gente não taxa como algo incisivo e falando assim, isso causa. Não, ela pode, falta de relações interpessoais e intrapessoal de maneira adequada, pode levar a problemas emocionais, distorção de imagem, amanhã é pastor Maiton, distorção de qualidade de relacionamento e causa rupturas de linguagem, de comunicação, e essas rupturas de comunicação começam a causar uma distorção realmente dentro desse núcleo familiar, ou dentro desse núcleo de trabalho, ou relacionamento mãe-filhos e tudo mais, ok? Então, causa distorção na relação interpessoal. Um dos principais causas é a comunicação. Por que a comunicação? A comunicação ela vai além daquilo que eu quero falar. Porque a comunicação não só falar para vocês. Hoje aqui a gente vai passar cerca de 1 hora, 40 minutos, 50, falando. Mas o mais importante não é só eu falar. É que vocês consigam entender de maneira correta aquilo que eu quero transmitir. Isso é uma boa comunicação. Eu falar e vocês interpretarem de uma maneira correta, coesa, plena e gravar e entender. Então você vai falar assim, poxa, legal, foi uma boa comunicação. Eu entendi o que ela falou e aí eu vou falar, gente, vocês entenderam assim? Aí se vocês falarem, não, entendi assim, entendi assim, entendi assim, então há uma falha de comunicação. Então comunicação não é simplesmente aquilo que eu falo, mas para que o outro entenda de uma maneira plena e correta aquilo que eu quis transmitir. Ok? Por isso que às vezes a gente vê muitos casais, filhos, tendo vários atritos e fala assim, mas eu falei. Falou como? Como você falou? Ou senão a gente que é muito esposa, a gente tem a dedução que o outro já vai por osmose, já entendeu o que deveria fazer. Mas às vezes a gente não fala. Para o filho a gente não fala. Mas você sabia que estava faltando café. Tá, mas você sabe. Mas como sabia? Você deduziu que o outro sabia, ou deduziu que o filho deveria fazer uma atividade porque você acha que tem que ser feito. Mas às vezes a comunicação, não foi plena, não foi feita de maneira correta. Dedução não é verbal. Verbal é quando a gente fala e o outro ouve e aí entende de maneira correta. Então, essa falha de comunicação traz problemas seríssimos dentro de um ambiente onde nós estamos vivendo de uma maneira única, nunca vivida antes, e com vários, quando bota a mão aqui fora, é estressores, Isso aqui é como se fosse estressores. Vários estressores externos, tudo pairando aqui dentro da nossa mente.
Então a gente vive num momento que a gente nunca viveu. Nunca ninguém viveu esse momento da vida. E aí a gente coloca assim, como eu vou viver esse momento? Como eu vou me relacionar? Bem, cada um vai ter um momento e vai ter um modo de lidar com determinadas coisas. Então, existem pessoas que elas têm uma regulação emocional mais latente devido à vida, devido à experiência, devido a série de fatores, ok? Então, nós vamos ter que ter muito manejo de lidar dentro do nosso lar. Por que eu não estou focando justamente só na relação família, na relação esposo, mas para que a gente comece a focar num total? Para que você comece sempre, é uma coisa que eu falo muito nas aulas que eu dou, e sempre eu converso, peça a Deus aqui no nosso campo espiritual, discernimento para que a sua visão seja ampliada, para que a sua maturidade também seja ampliada e que você tenha essa visão aberta, para que você não tenha a limitação de entender aquilo que você realmente está diante de você e falta discernimento, ok? Então, certifique-se de que o outro tem exatamente a interpretação que você quis dizer. Seja claro na sua comunicação. Por quê? Uma falha na comunicação pode fazer alhos e bugalhos, né? Pode trazer problemas seríssimos dentro do nosso viver, dentro da nossa família, dentro da nossa casa e tudo mais. Ok? Então, aqui nós construímos um pouco a ideia de palavra. Um pouco a ideia de pensamento. Trouxemos um pouco a ideia do que é o pensamento, de que como nossas emoções elas vêm, como tudo acontece, como às vezes a nossa comunicação ela pode ter essa ruptura, como nem tudo aquilo que a gente fala o outro entende. Quando a gente começa a falar sobre a janela de Johari, a gente começa a identificar porque quando a gente trata de relação intrapessoal, a gente tem essa achar que o outro na relação é que sempre vai me trazer o problema ou que sempre está no outro a solução. E aí, quando eu pego essa interpretação do que é intra, eu começo a fazer isso dentro de mim, né? Conhecer e saber aquilo que eu também posso deixar ou fazer, me responsabilizar e me autoconhecer. A tal ponto de que eu seja a resposta positiva, seja um canal de uma boa comunicação para o outro e seja essa pessoa que vai fazer dessas relações um diferencial. Ok? Agora vamos partir para a palavra. E aí, quando a gente trata da palavra de Deus, é algo fantástico, porque você tem muitas palavras. Nosso Deus, olha, quando a gente vai ministrar uma palavra, você tem que partir do princípio realmente de orar. Porque é tanto conteúdo e tanta coisa maravilhosa que Deus nos dá. A Bíblia é recheada de ensinos, de palavras. É realmente aquilo que a palavra de Deus diz. É algo que você saboreia, é algo que você passa o tempo ali e aquilo salta aos seus olhos, né? E aí, pelo Espírito, o Senhor nos dá uma direção e nós começamos a construir vários entendimentos. Meu auxiliar está me mostrando um negócio. Aí, vamos lá para a palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 8. Filipenses, capítulo 4, do 6 a 8. E aí a palavra do Senhor diz assim. Olha que coisa maravilhosa que o nosso Deus nos dá. E aí a gente pontuando um pouquinho, porque de repente pode ser que às vezes a gente tenha alguém que não é do meio cristão, não é do meio evangélico, quase não conhece a palavra de Deus. Essa carta foi escrita por Paulo aos Filipenses. Paulo está preso num momento extremamente difícil, com todas as mudanças de prisão, de tudo aquilo que você pudesse ver contrário àquilo que, de repente, você escreveria no momento onde você estivesse alegre, feliz. Então, você olhando no texto, você acha que
A pessoa que escreveu está vivendo num momento extremamente criativo, extremamente feliz, e na verdade não. Na verdade, quando ele escreve essa carta, ele está passando por um momento de prisão, de dificuldade, e aí você vê que os ensinos que Paulo nos deu, através do Espírito, nos ensina princípios e algo maravilhoso. Vamos lá. Diz assim, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. O que deve ocupar o nosso pensamento? O que deve ocupar o seu pensamento? O que tem ocupado o seu pensamento nesses dias? O que pode pairar e fazer todo o seu sistema límbico ser ativado, mas também ser trabalhado nesses dias que nós estamos vivendo? E aí no versículo 6 ele fala assim, sobre não estejais inquietos. Quanta inquietação há? Qual o nível de inquietação que nós estamos vivendo dentro do nosso intra? E aí, dentro de você, dentro do seu intra, dentro daquilo que você é, como você, lá dentro, aonde param os seus pensamentos, aonde surge tudo isso, e você pega todo esse campo de emoções e faz esse turbilhão de emoções e não consegue identificar nada, não tem um discernimento, porque de manhã está acordando na fé, porque ouve a palavra de ministração, ouve a palavra da devocional, e aí a palavra da devocional vem com aquela fé de manhã, aí você acorda, ora, ó, beleza. Quando vai chegando para perto do almoço, você cisma de ver alguma coisa do jornal que não vai talvez te acrescentar nada. E eu não estou dizendo que nós não somos seres sociais e necessitamos de conhecimento e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos. Só que nós podemos escolher o que nós vamos ver, para que aquilo que nós vamos ver não gere em nós pensamentos e emoções que nos adoeçam, ok? Então aí você começa a ver e pensar. E aí de manhã você vê, chega na hora do almoço, você começa a ver outras coisas, passa o dia, no final do dia você já começa a ficar totalmente inquieto. Há uma inquietação dentro das pessoas que elas não conseguem identificar. Ela só identifica que ela está sem paz, que ela está numa inquietação, mas ela não sabe nem identificar por que ela está inquieta. Por que ela está pensando? Ah, mas é porque você não sabe o que a gente está acontecendo? A gente está no meio de uma pandemia. A gente está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tudo bem, nós sabemos. De maneira alguma a gente vai anular aquilo. Mas eu tenho a capacidade dada por Deus de filtrar e de decidir o que ocupa e ocupará os meus pensamentos. Eu posso, em Deus, e a ciência me comprova que o meu córtex é capaz de racionalizar, de trazer à consciência aquilo que eu estou pensando e sentindo. Posso controlar as emoções? Não. Mas eu posso tentar identificar e controlar as respostas dela? Sim. Não é fácil? Não. Mas posso aprender? Posso. Eu posso, com um conhecimento a mais, no sentido de focar em algumas coisas e ser seletiva naquilo que eu busco, eu posso aprimorar e colocar. Paulo vai dizer o quê? O que nós aprendemos com a palavra de Deus? O que ele fala? Vamos lá? Ele diz o seguinte na palavra: cuidado com a sua inquietação. Cuidado com o que você pensa.
olha aqui, sabe o que você faz quando você estiver inquieto? Quando você tiver algo dentro de você que você não sabe controlar, quando você tiver emoções ou tiver tantas coisas pensando o tempo todo dentro de você, ele diz o seguinte, sabe aquilo que você está pedindo? Sabe as suas petições? Tem que ser conhecidas diante de Deus, pela oração. Quem estuda um pouquinho sabe que o processo de oração, ele é terapêutico. Você sabia disso? Que o processo de oração ele é terapêutico? Você chega lá, você começa a decorrer com Deus e falar, e falar, e falar, e falar como eu estou falando com vocês. Pai, tá difícil, não tá bom não, eu não sei o que está acontecendo, e eu também não sei o que vai acontecer. E começa a conversar com Deus. Fala, Senhor, mas eu creio, mesmo não vendo, mas eu creio que algo vai acontecer. O Senhor está na frente e começa a agradecer a Deus. Não é assim que ele falou aqui? Vai lá e fala com ele, pede, fala, reclama. Senhor, estou triste, estou com raiva, estou deprimida, não sei o que vai acontecer. E começa a conversar com Deus e vai falando. E sabe o que a palavra de Deus me diz? Ele diz que ele, no versículo 7, dá uma paz, no versículo 7, dá uma paz que excede todo entendimento, todo entendimento. Sabe o que é exceder o entendimento? Exceder o entendimento significa que, racionalmente, a lógica humana não é capaz de te responder. Significa que no meio disso tudo que está acontecendo, Deus te capacitou com uma mente renovada pela palavra, capaz de buscar em Deus uma paz que vai exceder aquilo que é racional. A pessoa vai virar para você e vai falar, como ter paz no meio disso tudo? E ele diz, eu tenho uma paz que eu não consigo responder racionalmente. Ah, mas eu sou alienado a tudo que está acontecendo? Eu não penso? Eu não estou vendo o jornal? Eu não estou vendo que a economia tá? Nós somos, mas temos uma paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus nos capacita e nos diz que nós somos capazes de ter esse pensamento, de renovar a palavra pela palavra, renovar a mente pela palavra. E aí você fala, Sinara, eu tenho medo, eu fico preocupada. Claro, as emoções elas não podem ser controladas, mas eu posso nomear. Eu posso começar a identificar. Eu acordei, eu estava alegre, dali a pouco, sabe? Um momentozinho de discernir e de entender que Deus nos dá, você pode. E aí o versículo vai dizendo, quanto mais irmãos, quanto mais, meus irmãos, eu estou aqui nessa prisão, mas eu estou dando a chave, eu estou te dando o caminho. Olha o caminho para que sua mente seja renovada. Olha o caminho para que o fruto das suas emoções não te destabilize, não tire você do centro e do meio daquilo que tudo Deus quer. Aí ele diz assim, ó, ocupe o seu pensamento com o que é honesto, puro, justo, verdadeiro, amável. E aí a gente pula lá para as nossas relações. Dentro de casa, com o filho, com o marido, dentro da nossa convivência, com o trabalho, quem está fazendo live, quem não está. E eu posso falar, hoje eu terminei a minha aula, a pessoa fez prova lá, até eu convidei, mandei mensagem para elas, para todo mundo da turma estar aqui hoje. E aí elas ficaram, queria mais um pouquinho, a gente vai marcar outro dia, mesmo não tendo aula, só para a gente se ver e a gente ter esse acolhimento com elas. Olha que legal. E aí eu convidei todo mundo lá, não sei se alguém apareceu por aí, né? E aí a gente estava falando realmente sobre essa necessidade de ocupar pensamento também. A gente trabalhou e tratou em vários assuntos nesse. Então a palavra de Deus me garante isso, que eu posso sim ocupar. Então quando eu trago para as minhas relações interpessoais, a gente começa a perguntar, eu tenho sido e eu sou dentro das minhas relações, dentro daquilo que Deus me capacitou, verdadeiro, honesto, eu tenho sido justo, eu tenho sido puro, eu tenho sido amável, eu tenho tido boa fama,
há de mim, sai de mim virtude, sai de mim algo maravilhoso. O que ocupa o meu pensamento dentro da minha casa faz com que a minha capacidade de me relacionar com os meus filhos, com o meu cônjuge, com as pessoas que trabalham comigo, eu estou conseguindo fazer isso? Eu estou conseguindo ocupar quando aquela pessoa do teu trabalho, aquela pessoa que trabalha contigo está na live, ou aquela pessoa do trabalho mandou mensagem para você e elas ficam preocupadas, nervosas. E aí você, que fonte? A gente sabe lá que a palavra de Deus diz em Tiago, que fonte nós temos sido? O que tem permeado o seu pensamento a tal ponto de que as suas relações dentro da sua casa fazem diferença para o seu filho, para o seu esposo, para a sua família. Porque nós estamos vivendo, gente, rotina. Quem tinha uma rotina e quebrou, é difícil. Já passou 21 dias. Nós já construímos uma rotina nova. E essa rotina não é fácil, é difícil. Momento nenhum a gente vai dizer que é fácil. Porém, ela é possível, ok? É possível, dentro de um ambiente pequeno, a gente começar a se renovar, responder, tratar, ter amor. Então, a palavra de Deus nos garante que é ideal realmente ocupar os nossos pensamentos para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. E aí, vamos lá praticar agora um pouquinho a ação. Falamos um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor dá. E aí, eu coloquei aqui o intra de uma maneira muito poderosa. O intra, ele fala de uma maneira onde essa necessidade entre você e Deus não ser roubada. Sabe por quê? O que é isso que a gente observa? Todo mundo, a gente falou várias vezes, ministros de Deus, como nosso apóstolo, e homens e mulheres de Deus têm dito. Todo mundo falava que não tinha tempo para buscar a Deus. E agora tem tempo. Mas tem a inquietação dentro de casa. Olha isso. Eu não tinha tempo, então agora eu tenho tempo. Mas o tempo que eu tenho inquietação. E essa minha inquietação não produz vida. Então, a gente pega esse momento, o Cronos, que é que você tem aí o tempo, e aí você começa a trabalhar dentro do seu tempo de maneira produtiva. Não é fazer muitas coisas, mas fazer coisas que vão te abençoar. E uma das coisas que a gente observa, o intrapessoal, de conhecer, é a necessidade que nós temos de orar. Orar, ele é um processo. E a oração, ele requer um tempo de dedicação. Não dá para chegar ali simplesmente falar, não, ele é um processo. Isso aí é parte de intercessão, a gente não vai entrar no caso. Mas o orar, ele trabalha o seu intra. Porque na oração, naquele momento que você se relaciona com Deus, você já começa a identificar coisas que é em você. Coisas que o outro não vai te falar, coisas que você não sabe. E aquele momento entre você e Deus, Deus traz à luz coisas que você nem imaginava. Então, essa parte de intrapessoal, se você não se relaciona bem com Deus, conhecendo a palavra nesse tempo, difícil coisa é se relacionar talvez com outras pessoas. Se o teu papai que te conhece, antes mesmo de você verbalizar o que passa aqui, e você não se relaciona com alguém que te ama acima de todas as coisas, quando mais difícil se relacionar com outras pessoas. Ok? Então, a ação. O que eu observo na ação? O que eu observo quando a gente começa a identificar isso tudo e praticar? Como vem a prática? Como é que eu posso juntar isso tudo que nós falamos e colocar em prática? Para a gente começar a identificar e ser um conselheiro, ser alguém diferenciado para trazer resposta para as pessoas que lidam com você. Uma coisa que você não pode negar é o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo, gente, não é você fazer aula de coaching, não é você buscar livros de autoajuda, não é isso. Quando a gente fala autoconhecimento, é o processo realmente de oração. É de você ir lá e você conversar com Deus, eu vou colocar os versículos aqui. O processo de se conhecer-se. Se você não se conhece, você dificilmente, se você não procurar ver coisas que você tem, habilidades ou características que são mudadas, dificilmente você vai ser um bom conselheiro. Um bom conselheiro, ele faz esse autoconhecimento.
Ele começa a buscar a Deus e procurar em Deus a lapidação do ministério, de saber ter a escuta melhor, a visão melhor, a paciência, a longanimidade, frutos do Espírito, eu vou falar aqui também para frente. Por quê? Se você é um conselheiro, que você não regula um pouco a sua emoção, você não consegue identificar quando aquele que está ao seu lado, bem o pastor, o apóstolo Luiz falou ontem, você projeta naquela pessoa e vê o reflexo do defeito ou do problema que a pessoa está vivendo em você. E aí você limita aquilo que de repente poderia ser alguém vivenciando a experiência que você teve e você mostrar e caminhar que você venceu. Claro que não é você falar, eu venci, você vai vencer também. Não é isso. É com sabedoria. Saber que se Deus me ajudou a vencer, eu também posso ajudar o outro a vencer. Então, o apóstolo Luiz falou ontem de maneira muito bem colocada sobre a projeção do outro, sobre a capacidade do conselheiro ter essa linha, esse discernimento em buscar o seu conhecimento e o seu trato, né? E aí nós vemos uma palavra que nós usamos muito na psicologia chamada de assertividade. Ser assertivo. O ser assertivo é a capacidade que você tem de defender o seu ponto de vista e o do outro de forma calma, pacífica e sem ser agressivo. Será que nós sabemos ser assertivos? Será que no nosso relacionamento com o próximo, com o próximo bem próximo, e com o próximo dentro da igreja, com o próximo no trabalho, às vezes a gente sabe ser assertivo? Quando tem algo que nós discordamos, que não concordamos, será que a gente quer descer a goela abaixo? Ou será que a gente pode ser um pouquinho assertivo? Essa é uma habilidade. Não fique pensando assim, mas eu não sei conversar, eu não sei como fazer. É uma habilidade adquirida, é um aprendizado. Você aprende como? Escolhendo, às vezes, o melhor local para conversar, o melhor momento para se conversar, pontuando o problema, não pontuando a pessoa, falando palavras, às vezes, de reconhecer que nem tudo naquela pessoa é um defeito. Lembra quando o apóstolo fala sobre validação? A palavra validação, para nós, ele é um símbolo, é um sinônimo de afirmar e de como se fosse um acalento. Uma validação é uma afirmação positiva para que você tenha, e nós falamos assim, nós validamos você. Então eu vejo em você algo positivo. Você não só tem coisas erradas, você tem coisas positivas, coisas que eu admiro talvez em você. Então, quando a gente procura ser assertivo, a gente tem uma maneira de manejo adequado até para tratar algum problema. Você não vai tratar algum problema em qualquer local. Então, tem um local certo, tem um momento certo. Está com muita raiva, se você falar, não vai dar certo. Espera o melhor momento. Também não fica aquela ruminação da mente, ruminando aquele problema. Não, seja focal. E por que muitos não conseguem se lidar bem com os outros, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em relacionamento interpessoal? Por quê? Porque o outro é diferente da gente. Você sabia disso? Você sabia que o outro é diferente de você? O outro é diferente, ele não é igual a você. É constituído de personalidade, gesto, construção. É outra pessoa. Não pensa, não é você. E se você não tiver uma boa comunicação, um bom relacionamento, ele não vai saber o que você pensa, o que você age. E até quando é um marido e mulher com mais de 20, 30 anos de casado. Se a gente não tiver uma boa comunicação, não passa. Deus não nos deu ainda, não nos deu essa habilidade mental. Né? O outro não consegue pensar o que eu penso. Não dá. Tem que se comunicar de maneira assertiva, de maneira correta. Ok? O outro não é igual a você, tá bom? Então, existem momentos onde a nossa ele pode ser um start. Você pode startar, identificar algo dentro de você que você não gosta, e aí você starta. E aí, quando você identifica muito, aí o que você faz? Aí você traz para fora, e aí quando você traz isso para fora, você começa a fazer esse processo de lidar com o outro de maneira diferente.
Então, você começa a buscar e a identificar. Eu startei algo em mim que eu não consigo ser capaz, talvez,